Lembrando que para você que está assistindo ao vivo, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, comentário, alguma coisa que você queira expressar, basta ou ligar o microfone, ou levantar a mão, ou mandar mensagem. Tô aqui de olho em vocês com o meu segundo monitor. Fechou? Vamos lá então. Polímeros. Gente, quando falamos polímeros, poli vem de vários ou muitos. Meros se remete a partes, né? Partes. Então, quando pensamos em polímeros, é a união de várias partes. Existem vários tipos de polímeros. Vamos começar falando sobre polímeros de adição, tudo bem? Como eu já falei, poli se remete a muitos ou muitas, meros, partes. Polimerização é a ação de formação do polímero. Ou seja, você vai ter um monômero. O que é um monômero? É o reagente do polímero. É ele antes de se tornar polímero. É a minha parte. Quando o meu monômero se torna polímero, é chamado de processo de polimerização. Diante a este processo que nós vamos ver se o polímero é de adição ou se ele é um polímero de condensação. Primeiro, polimerização. Olha aqui esse exemplo. Nós temos aqui dois monômeros, certo? Esse monômero, por exemplo, é o eteno, também chamado de etileno. Aqui também é o eteno, também chamado de etileno. Com muita pressão e muito calor, vai acontecer o que neste exemplo? Lembra que ligação dupla, uma ligação é sigma, a outra ligação é π. Vai se romper a ligação π, porque é a mais fraca, e vai sobrar elétron livre em cada carbono. A mesma coisa no outro monômero. Vai quebrar a ligação π, elétron livre. Então, esses carbonos aqui que são vizinhos vão se ligar. Os posteriores vão fazer ligações com outros e assim vai, assim formando uma longa cadeia. Isso é um polímero. Em um termo já aprimorando, pensa comigo, se eu sou o etileno, o meu polímero será o polietileno. Seria falar que eu tenho vários etilenos juntos, tá? Classificações iniciais. Quanto ao método de obtenção, existe polímero de adição e polímero de condensação. Quando falamos polímero de adição, é quando um se adiciona ao outro. Ele vai ser obtido apenas pela quebra da ligação π, que é aquele exemplo que eu mostrei ali agora. Então, esse aqui é um exemplo de polímero de adição. Pronto, então, polímero de adição vai ser através da quebra da ligação π. Quando falamos polímero de condensação, pensa no termo condensar. Condensar se remete a algo que virou vapor e será resfriado, certo? Vai virar líquido novamente? Perfeito. Condensação específica é quando eu tenho a eliminação de algo. Este algo muitas vezes é água. Acontece em alguns casos que é ácido clorídrico. Mas enfim, condensação. A polimerização vai acontecer, mas quando ela acontece, saiu alguma coisa. Geralmente, água. Então, se saiu algo, é condensação, é um polímero. Se não saiu nada, quebrou só a ligação π, é adição. Ok? Então, muitas vezes, o de condensação nem ligação π tem o monômero. Outras classificações, de acordo com o monômero. Existem os homopolímeros e os copolímeros. Homopolímero, a ideia de homo se remete ao quê? Igual, mesmo. Então, o polímero é quando eu sou obtido através do mesmo monômero, ou seja, monômeros iguais. Copolímero, eu sou obtido através de monômeros diferentes. É justamente quando eu vou ter o quê? Reagentes diferentes. Acontece muito nas reações de condensação. Quanto à ocorrência, existem polímeros que são naturais, ou seja, encontrados na natureza ou derivados da natureza, e o sintético. Isso aqui nem precisa expressar tão a fundo, né? Naturais, encontrados na natureza, sintéticos, produzidos pelo homem. Por exemplo, garrafa PET cresce em árvore, mas nem ferrando.
Garrafa PET específico é algo idealizado e produzido pelo homem. Sacolas plásticas e afins, né? Quanto à fusibilidade. Fusibilidade seria a sua forma de fundir, referente ao aquecimento, né? Fusão. Existe o termoplástico e termofixo. Termoplástico é aquele específico que ele pode ser remoldado com facilidade. Exemplo, se você pega... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá aqui, pronto. Deixa eu tirar aqui essa chave aqui rapidinho. Se eu pego esse plásticozinho aqui zipado, que é isso aqui, plástico zipado. Se eu aquecê-lo, se você aquece, ele começa a se moldar. Eu posso remoldar, posso até fazer com que ele fique dobrado e depois resfrie, fique assim. Em específico, esse tipo de polímero, ele é termoplástico. Por quê? Porque facilmente ele pode ser remodelado pela temperatura. Agora, o que seria o termofixo? Termofixo é aquele que não pode ser remoldado. Quando falamos que ele não pode ser remoldado, gente, não é que, nossa, não pode de jeito nenhum. Não é que não pode de jeito nenhum, ele pode, mas é muito mais difícil, exige uma alta temperatura, ok? Então não é tipo você levar ao pé da letra. Polímero de adição, então. Olha o que vai acontecer. O termo correto é que abrem-se as duplas, mas não é que ela abre de forma natural e espontânea. Simplesmente acontece que eu tenho alta pressão e alta temperatura. Pelo fato de eu ter alta pressão e alta temperatura, a dupla ela será quebrada, a ligação π, no caso da dupla. Boa noite, meu rei. Então, quando isso acontece... Deixa eu colocar aqui o negócio no lixo. Já. Cadê a caneta? Tá aqui. Quando isso acontece, a quebra da minha ligação π quebra a ligação π, os elétrons vão e formam uma cadeia. Ok? Então, estes são os meus monômeros e ali será o meu polímero. Olha o que acontece, por exemplo, cloreto de vinila. Cloreto de vinila porque eu tenho um cloro num vinil. Vinil é quando eu sou um C+C que é um radical. Tá? Ah, Rodrigo, é difícil lembrar esse nome. Então lembra de cloroeteno. Eu tenho um cloro no eteno. Cloroeteno, quando ele vira polímero, eu vou ter o policloroeteno. Então é bem simples a ideia. Ele é o homopolímero, porque eu tenho apenas um reagente. Ele, aí eu vou trazer agora termos técnicos, não técnico, digo assim, um pouco mais aprofundados. Os polímeros que eu vou colocar agora para vocês são os principais para questões. Ele é o homopolímero, ele é sintético, por exemplo, PVC, né? Você não cresce em árvore ou algo do tipo. E ele é termoplástico, que a gente pode modelar o PVC. Exemplo, encanamento. Você aquece e você consegue moldá-lo, certo? Exemplo, encanamento. Conduítes, né? Outro exemplo, o propileno, também chamado de PP. Muitas vezes, quando você tem algo de plástico, deixa eu ver se tem algo de plástico aqui fácil. Fácil, não tenho. Aquele não é de plástico, não tenho. Isso aqui. Aqui, ó, pronto. Esse negocinho aqui, que é um spray para limpar a tela de computador, é um recipiente de plástico. Todo recipiente de plástico, ele tem, seja na parte inferior ou na parte traseira, um símbolozinho que vem um triângulozinho, um número dentro e o que é. Por exemplo, isso aqui é PET. O PP, ele é muito utilizado aonde? Naquelas cadeiras, naquelas sacolas, ecobags, né? Ecobags no sentido de plástico, tá? E afins. Mas enfim, PP porque é propeno. Propeno. Propeno é prop-en-no. O propeno gera o polipropileno ou polipropeno. Ele também é um homopolímero. Ele será sintético e ele também é termoplástico. Comum naquelas cadeiras de bar, né? Boa pra caramba. E também aquelas sacolas em específico que muitas pessoas usam para mercado ou até mesmo para feira. Aqui, alguns tipos de etiquetas também são feitas de PP. Sacos plásticos no quesito também. Algumas são PET com PE, outras são BOP, que é polímero de alta densidade, mas enfim. Fenileteno.
esse aqui é importante. Também conhecido como estireno. Esse grupamento C6H5 aqui, gente, é um grupamento fenil. Por isso que é fenileteno, que é um fenil com um eteno. Rodrigo, por que é fenil? Porque o que o fenil é, gente? O fenil, ele tem 6 carbonos. Ele está ligado a alguma coisa, então ele é um radical. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Justamente, se você tem ali 5 hidrogênios, a gente pode destacar que ele não é o benzeno. Ele em si é o fenil. Por quê? Porque ele é radical, gente. Ele é radical. Só vou mudar aqui uma configuração no Meet rapidinho, só para fixar a tela para todo mundo. Mandaram uma mensagem ali no WhatsApp falando que tá dando algum bug. Pronto. Ele é um radical. Então, entenda a diferença. Radical e um hidrocarboneto padrão, bonitinho, fechado. Aqui é um radical, tá? O fenileteno, também conhecido como estireno, ele gera o poliestireno, que é comumente chamado de isopor. Isopor específico, ele também é o quê? É um homopolímero, ele é sintético e ele é termoplástico, até demais, né? Por quê? Porque ele é muito frágil. Isopor que a gente vê aonde? Aquelas marmitas de isopor, bolinhas de isopor e afins. Outro, costuma muito cair em questão, o tetrafluoreteno, ou comumente chamado de teflon. Gente, teflon, pensa em tetrafluor, beleza? Teflon, tetrafluor. Por quê? Porque cada monômero tem 4 fluoros. Grava assim, teflon, T de tetra, tetra significa 4. Teflon, beleza? Também é um homopolímero, tem apenas ali um polímero. Também é sintético e termoplástico. Rodrigo, eu pensei que ele era termofixo. Não, é termoplástico. Ah, Rodrigo, mas ele vai ao fogo? Vai. Mas a temperatura que ele consegue se remoldar tem que ser mais alta ainda do que um fogo convencional de cozinha. Visto em utensílios, né? Utensílios de cozinha, certo? Visto também em alguns tipos de cabos. Cabos de... não de fibra óptica. Cabos de... esqueci agora qual que é o termo do cabo. Esse aqui é um cabo de energia, mas esse aqui é um cabo trançado que diz. Um cabo trançado específico. E também algumas panelas, né? Agora, polímeros de adição. Vamos ver como é que funciona. Aqui, nós temos o metil... a gente já tá vendo a adição, eu buguei aqui. Aqui nós temos o isopreno. O isopreno vai gerar o poliisopreno, mas esse aqui ele é importante ao quadrado. Por que é importante ao quadrado? Porque ele tem duas duplas, certo? Vai acontecer o rompimento dela aqui. Acontece que essas duas duplas, elas não são vizinhas. Mas os elétrons, eles vão vir para cá, para que minha ligação dupla passe agora a ser no centro. E aqui tem a entrada de novas cadeias. Então, o isopreno, ele tem essa facilidade. Destaca-se as duplas, são duas duplas, e eu vou ter uma nova dupla no centro. Beleza? Homopolímero, natural e termoplástico. Aí pensa, pô, Rodrigo, natural, o isopreno? Ele é responsável ali pelo látex, né? Na camisinha ou em qualquer outro patinho de borracha, ó, qualquer outro utensílio. O isopreno é o látex. Por isso que tratamos ele natural. Claro que o processo dele de virar ali a borracha não é natural. Mas quando nós precisamos dele como polímero, ele é natural, que é o isopreno, também presente em pneus, né? Falando em pneus, Enem adora pontos sobre história. Quando falamos pontos sobre história, é bacana você saber reação de vulcanização. Vulcanização, ela foi idealizada por Charles Goodyear. Charles Goodyear, que também é o mesmo lá dos pneus Goodyear, né, que existe, algumas pessoas conhecem, é a ideia de eu ter o isopreno e eu adicionar enxofre à reação, permitindo ligações cruzadas. Por que que eu consigo
ter ligações cruzadas, porque o enxofre ele faz o seguinte. Aqui são isoprenos, ó. Isopreno, 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 isopreno. O enxofre ele faz uma ponte de uma parte polimérica de isopreno com outra parte polimérica. Se não fosse o enxofre ele atuando, nós realmente não teríamos, por exemplo, pneus de borracha, nós não teríamos vários outros itens de borracha, tá bom? Tudo foi por conta do Charles Goodyear, de uma ideia que ele teve para proteger o aro da bicicleta do seu filho, que naquela época os aros de bicicleta eram aros crus, não tinha uma borracha em específico, tá? Agora, polímeros de condensação. Quando falamos de polímero, nós já sabemos que é muitas partes. Quando falamos de condensação, nós temos que pensar que vai ter a saída de algo. Acontece mais em reações bioquímicas, por exemplo aqui, ó, 2 aminoácidos. 2 aminoácidos, o que vai acontecer? Vai ter uma parte comunicativa, a hidroxila com o hidrogênio. Hidroxila com o hidrogênio vai acontecer a saída de água. Olha aqui ela, a água. Saída de água. Rodrigo, mas e onde sai o hidroxila? O carbono vai se ligar com o nitrogênio, também chamada de ligação peptídica. Perceba que aqui nós temos os nossos monômeros. Se forem iguais, é um homopolímero. Se forem monômeros diferentes, é um copolímero, beleza? E ali nós temos o nosso polímero em específico, tá? As classificações são as mesmas que a de adição. Exemplo mais comum, e já caiu umas 3, 4 vezes no Enem, esse tipo de polimerização. Pergunta, qual é a ideia por trás da vulcanização mesmo? Vamos lá. Adição de enxofre, aquecimento, e aí você vai ter ligação cruzada. É isso. Agora, se você fala ideia, tipo assim, por que a pessoa pensou naquilo? Charles Goodyear, em específico, ele tinha um filho. Esse filho em específico, ele tinha uma bicicleta e ele adorava andar de bicicleta. E aí, simplesmente, toda semana, ele tinha que fazer o quê? Revestir ou arrumar o aro da bicicleta do filho. E o que aconteceu? Ele pensou, cara, deve ter alguma coisa. E ele fazia estudos com látex. E ele ficou tentando fazer testes, porque o látex ele já é algo esticado, né? E aí, foi idealizado a questão de adicionar enxofre. Ele viu que formava uma estrutura mais densa e mais resistente. Depois que isso aconteceu, cara, que começou toda aquela questão da exploração da borracha, ciclo da borracha, né? Tudo aquilo. Empresas vindo para a região norte, principalmente, compra do Acre para o Brasil. Toda essa questão do ciclo da borracha. Fechou? Até as nossas sementes irem para a Malásia, né? E aí a gente perder a manufatura referente à borracha, referente aos seringueiros. Última reação que eu vou mostrar para vocês. Polímero não é das mais tops relevâncias do Enem, mas esses pontos que eu estou trazendo são as de maior relevância. Gente, polímero de condensação, Enem adora trazer esta reação. O que a gente tem aqui? Nós temos um composto que é um ácido carboxílico. Isso aqui é um ácido carboxílico. E nós temos aqui uma amina. Ácido carboxílico com amina forma um polímero de condensação, porque a hidroxila vai sair com hidrogênio, então esse carbono vai se ligar no nitrogênio. Quando esse carbono se liga no nitrogênio, tem o quê? Amida. Então, se é amida e vai ter várias amidas, você chama de poliamida. Então, isso é uma poliamida. Poliamida tem um nome muito convencional, que é o nylon. Nylon é poliamida. Existem vários tipos de nylon, vários. E a numeração de cada nylon depende dos reagentes. Como assim dos reagentes? Da quantidade de carbonos. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, 2,
3, 4, 5, 6, né? Porque são 4 carbonos aqui. Então, 4, 5, 6. Então, esse nylon ali é o 6. Na parte de amina, eu tenho 6 carbonos. Então, esse aqui é o nylon 6, 6. Enem já trouxe isso. Querendo saber o nome do nylon formado. Basta você olhar quantos carbonos tem na parte do meu ácido carboxílico, na parte da minha amina. Fechou? Falei. Ó, esse aqui é o nylon 6,6. Nylon 6,6, né, é fios de costura para formar as roupas, até mesmo cordas e também cordas de violão. Outro exemplo, amido e celulose. Amido, em específico uma alfa-glicose, e celulose, uma beta-glicose, elas podem interagir, sair hidroxila de uma e hidrogênio da outra. Eles vão interagir e fazer a ligação. Alfa-glicose com alfa-glicose, se eu interagir hidroxila com hidrogênio, sai água. Saiu água, eu vou ter o começo de uma formação do amido em específico, tá? Homopolímero, claro, natural, e termoplástico em específico. Essa parte aqui eu vou avançar porque nunca mais caiu no Enem. Falei. Baquelite também não. Mostrar aqui o Kevlar. Pronto. Esse aqui é importante. Aqui. Esse camarada aqui, que o que nós temos aqui? Nós temos um anel aromático, nós temos uma carbonila e um haleto orgânico. Cara, perceba que aqui acontece saída de HCl. Rodrigo, pensei que condensação fosse só saída de água. Não, geralmente é água. Geralmente é água. Mesmo saindo HCl, que é o ácido clorídrico, em específico nós chamamos de polímeros de condensação. Esse meu camarada, ele é um copolímero. Por que é um copolímero? Porque eu tenho polímeros diferentes. Lembra que eu falei que na condensação o mais comum é ter copolímeros. Ele é sintético e ele é termoplástico. Ele é o Kevlar em específico. E ele tem essa interação muito especial que é uma estrutura polimérica vai ter entrelace com outra estrutura polimérica. E não vai ser por conta de enxofre, como é no caso lá do isopreno. É por conta das pontes de hidrogênio. É algo específico do Kevlar, que também é uma poliamida. Kevlar ali presente em chuteiras, mas também em bolas, né? A Jabulani. Kevlar também presente em capacetes de proteção, em específico. Esse aqui, gente, só de você olhar, você já percebe o seguinte. Saiu água, polímero de condensação. Opa, monômeros diferentes? Então é um copolímero. Basta você lembrar disso para sua prova, beleza? Basta você lembrar disso. Isso aqui é o PET, que é o polietileno tereftalato. Algumas provas já vi chamando de tereftalato de polietileno. Também serve, tá? Sobre polímeros, basta saber disso para sua prova. Agora, eu vou colocar química ambiental, que é também bem tranquilo. Eu falei que hoje é muito mais conteudista do que algo direto em específico, né? Vamos lá. Química ambiental. Gente, quando falamos de química ambiental, existem N fatores que você tem que observar. N. Qual é o tipo de emissão? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E o Enem adora confundir sua cabeça. Primeira coisa, efeito estufa. O que é o efeito estufa? Gente, primeiro, o que é uma estufa? Estufa, nós pensamos, por exemplo, em plantação. Plantação tem algumas plantações, tem estufas que servem para proteção, mas também para aumentar a quantidade de energia, armazenar energia. Justamente, o efeito estufa ele vai ser a partir do quê? A energia proveniente do Sol é responsável por manter a superfície e a atmosfera aquecida. Fechou? Sem a estufa que nós vivemos, a Terra não era aquecida. Qual o problema? Tá demais, né? Aí vem, grande parte da luz solar chega à Terra, é absorvida pela superfície. O resto era para voltar. Mas nós temos gases
que são gases do efeito estufa que acabam prendendo essa energia. Quais são os gases do efeito estufa? Existem dois principais, que é o dióxido de carbono e o metano. Dióxido de carbono proveniente da onde? Combustão de veículos automotores. Metano proveniente da onde? Principalmente flatulência de bovinos, suínos e afins, certo? E aqui ele fala, ó, o restante fica retido nos gases da atmosfera, como por exemplo o CO2, ou é refletido de volta para o espaço por superfícies refletoras como as nuvens, o gelo e a areia. Qual que é a ideia principal? Quanto mais emissões de gases que agregam ao efeito estufa, maior será a temperatura do planeta Terra logo a logo. Quando falamos do efeito estufa, gente, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Tá? É um fenômeno natural. Mas ele era para ser natural até um limite. Por quê? Porque na nossa atmosfera nós temos CO2 de forma natural. Mas nós temos também aquele colocado de forma sintética. Certo? Exemplo, ó. Porém, o aumento da quantidade de CO2 no ar, oriundo do desmatamento e da queima de combustíveis derivados de fontes não renováveis, além da presença de CFC. O que é CFC? Cara, CFC foi um gás que ferrou tudo na nossa vida. CFC, que é o clorofluorcarboneto, ele era muito utilizado em dois principais itens. Primeiro, laquês. Segundo, como um gás refrigerante, que seria um gás para refrigeradores, né? Ar-condicionado, freezer, geladeira. Mas o CFC ele atua tanto no efeito estufa, mas a sua ação principal é lá na camada de ozônio, que eu vou falar daqui a pouco. Fechou? Mas quando falamos de efeito estufa, cuidado, é um fenômeno natural. É igual a destruição da camada de ozônio, também é natural. É um processo. O nosso planeta, gente, ele é um ciclo. Ele é um ciclo. Sempre, ele é um ciclo. Agora, quando nós tendencionamos, a gente tende a formar um desequilíbrio, está indo mais para um lado do que para o outro. Beleza? O que causa o agravamento do efeito estufa? Três principais responsáveis. Falei do CO2, falei do CH4, certo? Também existe água a vapor. Ah, Rodrigo, então pronto, não pode mais usar água. O que acontece é que a água a vapor, ela consegue pegar a energia e conter nela. Por isso que ambientes muito úmidos, muitas vezes, é muito mais quente. Principais problemas causados pelo efeito estufa. Derretimento das geleiras. Quando a geleira se derrete, aumenta a quantidade de líquido, né? Aumenta a quantidade de água no planeta, o que pode ocasionar inundações, cheias e afins. Secas intensas também é atrelado. Secas intensas e desertificação das regiões do planeta. Todos esses parâmetros vocês veem mais na geografia, certo? Opa, eu voltei sem querer. Esse aqui que é o nosso principal de hoje, chuva ácida. Quando falamos chuva ácida, todo mundo sabe que chuva ácida, Rodrigo, é quando chove ácido. Mas não é literalmente ácido a ponto de você ser corroído e morrer. Quem mora principalmente próximo a locais que emite gases agravantes à chuva ácida, quais são os gases agravantes à chuva ácida? Principais: NO2, SO2. Esses aqui são os principais. Por quê? O NO2, quando ele se junta com água, ele tenta transformar o HNO3. Ok? O SO2, quando se junta com oxigênio e água, vou colocar aqui meio mol de oxigênio mais água, eu formo o ácido sulfúrico. A ideia principal é que esses meus camaradas, eles vão ser gases e vão estar na atmosfera. Eles vão fazer ali uma tendência de se juntar com a água, literalmente, nas nuvens, auxiliar na precipitação e quando for cair, vai ser a minha chuva ácida. Essa parte da água a vapor explica o porquê de alguns processos que usam água para resfriar estruturas quentes, como os nucleares, pode ser tão prejudicial ao meio ambiente. Sim, por exemplo, usinas termonucleares,
não é utilizado água só para resfriar. O urânio, lá o 235, bonitinho, né, enriquecido, ele vai se fissar. Primeiro, ele é atingido por um nêutron, ele vai transformar ali, vai se virar criptônio, mais bário, mais 3 nêutrons. Mais um caralhado de energia. A usina termonuclear, ela pega essa energia, coloca água líquida, e justamente essa água líquida vira água vapor. Quando isso acontece, o vapor ele vai fazer o quê? Movimentar as turbinas. Movimenta as turbinas, vai transformar energia cinética em energia elétrica. É isso que vai acontecer. Mas o ponto principal é que nas usinas termonucleares existe isso aqui, ó. Usina termonuclear. Todo mundo vê essa imagem aqui, por exemplo, e pensa, nossa, muitos gases tóxicos, muitos gases nocivos saindo, é algo muito ruim. Oh, caralho. Tá, porra, parecendo uma chaminé já. Enfim, é literalmente uma chaminé. O que acontece é que esse vapor, em específico, ele é água, apenas água. Aí tu pensa, então não faz mal. Faz porque água em vapor em excesso na nossa atmosfera, o que ocasiona os raios solares vêm, quando chegam ao solo, eles tendem a voltar, na hora que voltam, a água retém. A água segura. Rodrigo, mas segura como? As moléculas elas têm grau de agitação. Então elas pegam para se agitar mais. Para o vapor virar gás, por exemplo. Ok? Consegui tirar sua dúvida, César? Perfeito, então. Vamos lá. Chuva ácida é o resultado da reação de alguns óxidos gasosos com a umidade do ar. Tal fenômeno é um dos principais problemas ambientais conhecidos. Sim. Inclusive, quem mora em regiões ali, por exemplo, São Paulo, tem um costume, muitos familiares têm costume de, caso a pessoa tenha um carro, um veículo, moto ou carro, e não tenha cobertura, essas cidades têm muito orvalho, que seria uma precipitação durante a noite. E as pessoas têm o costume de pegar a mangueira e jogar água em cima do automóvel. Por que esse costume? Porque a chuva ácida vai corroer a tintura com facilidade. Pode observar que tem muitos carros que, principalmente, se moram num local onde é propenso a chuva ácida e o carro não está local coberto, vai ter um desgaste na parte superior do carro. Capô e teto, mas não nas laterais, porque é onde caiu o orvalho. É um problema ambiental que não respeita fronteiras em virtude de longos deslocamentos. Sim. Se tem muita poluição, digamos, em Rondônia, não vai afetar São Paulo. Afeta. Porque, gente, deslocamento de massas de ar. Teve até épocas que estava chovendo partículas sólidas negras, né? Chuva preta, praticamente, no sul e sudeste. E a chuva, mesmo aquela formada em atmosferas não poluídas, é ácida devido à presença de dióxido de carbono. Isso também acontece. E tudo isso impacta onde, principalmente, gente? No solo. Porque o solo terá uma redução de pH. E se o solo terá uma redução de pH, existem como eu posso expressar? Não é vegetação que fala. Algumas plantações que você não vai conseguir colocar ali. Por isso que ocorre muito o quê? Você aumentar o pH do solo. Você primeiro medir, ver o parâmetro que você precisa e aumentar o pH do solo. Tudo por conta da chuva ácida. Falei. Outro fator interessante é, Rodrigo, da onde que vai vir o NO2 e o SO2? NO2, ele vem muito mais de indústrias. Algumas indústrias que utilizam gases com nitrogênio. Mas o SO2 tem dois fatores principais. Termoelétrica. O que é a termoelétrica? É uma usina de energia, mas que usa temperatura, através da queima do óleo diesel. E o SO2
também vem a partir do óleo diesel de caminhões. Aí tu pensa, caralho, mas por que é a partir do óleo diesel? Gente, para e pensa comigo, gasolina tem hidrocarbonetos. Etanol, que é o nosso álcool, tem carbono, né? O C2H6O. Mas o diesel, ele tem enxofre. Tanto é que você pode até olhar assim em posto de gasolina. Lá diz, diesel S500. Por que é S500? S é o símbolo do elemento químico enxofre, né? 500 é porque é 500 ppm. Ou seja, partes por milhão. Inclusive, uma montadora, né, a Chevrolet, quando ela idealizou o motor de um veículo a óleo diesel que consome muito menos enxofre, eles deram o nome de S10. Por quê? Porque essa caminhonete, ela consegue ser conduzida, consegue fazer todo o seu processo com 10 ppm de enxofre. Ou seja, muito menos. Muito menos. Beleza? Vamos lá. Outro responsável pelo aumento da acidez da chuva é a poluição do ar atmosférico por gases de enxofre. Já falei em específico. Falar gases de enxofre, nós pensamos no quê? Ácido sulfúrico. Chuva ácida, precipitação pluviométrica, cujo pH da água é inferior a 5,6. Principais responsáveis: monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de enxofre, coisa pra cacete. Mas os dois principais é os de nitrogênio e os de enxofre. Monóxido e dióxido também impactam, mas menos, beleza? Menos. Falei. Tá, consequências da chuva ácida. Diminuição do pH das águas dos solos, que pode afetar tanto a fauna quanto a flora. Desgaste de monumentos de metais e mármore. Inclusive, todo mundo pensa lá na Estátua da Liberdade e pensa assim, pô, ela é verde. Ela não é verde. A Estátua da Liberdade, ela não é verde. Olha isso aqui. Estátua da Liberdade, né? Olha essa foto aqui de 1886. Ela não é esse azul esverdeado. Simplesmente esse azul esverdeado é como se fosse uma camada de óxido formada ao redor dela, que veio por conta principalmente da poluição e do gás oxigênio. Mas não é que ela é verde, esse azul esverdeado, mas sim ela tinha um tom acobreado. Olha aqui, ó, todo o processo. 4 meses, 3 anos, 15 anos e assim vai, certo? Ó, não era verde. Não fala mais informações sobre isso. Mas isso impacta muitas coisas. Aqui, ó. Desgaste de monumentos de metais e mármore. Isso afeta até a questão da Torre de Paris, né? A Torre Eiffel. Mas não tão impactante quanto a sua liberdade de incoloração. Professor, e a maresia da praia? Porque ela corrói metais. Legal. A maresia não é que ela corrói literalmente. Mas o que é a maresia? A maresia é alta umidade com sal. Pessoas que moram em regiões litorâneas, em específico, eles têm que envelopar tudo. Geladeira envelopada, micro-ondas envelopado, ar-condicionado envelopado. Se a pessoa tem computador, fudeu. Por quê? Digamos que tem um PCzão de mesa. Cara, 3, 4 meses, as peças estão oxidadas. Mas, Rodrigo, por quê? É por conta do sal? É. Porque se eu tenho a umidade com sal, eu tenho facilidade para oxirredução. É por isso. Tudo que você pensar em sal, você vai ter íons livres. E íons livres
eu facilito a troca de elétrons. Então é por isso que acontece a facilidade de corroer os metais, tá? Então não é que ela corrói, mas ela acelera o processo. Pronto. O que a maresia faz? Acelera o processo, ela facilita a oxidação. Boa pergunta. E também aqui problemas de saúde em específico, né? Agora, outra queridinha, camada de ozônio. Gente, camada de ozônio em específico, todo mundo sabe que o ozônio é o O3, né? O3 é o nosso gás ozônio. O nosso camada de ozônio é uma região da estratosfera que a ideia é que ela protege a Terra. Como assim protege a Terra? É como se fosse ela faz uma filtragem. Pronto, ela filtra os raios UV. Ela filtra. E se você está destruindo a camada de ozônio, o que acontece? Você filtra menos os raios, então o Sol vai ser emitido com maior incidência sobre a Terra. Rodrigo, e o buraco na camada de ozônio? Gente, é uma região do nosso planeta onde toda a nossa poluição chega até lá e acaba tendo esse buraco. Onde é o buraco na camada de ozônio é onde no local não tem poluição nenhuma. Mas a poluição do mundo inteiro, carregada com massas de ar, chega até lá. Mas enfim, a camada de ozônio ela tem um equilíbrio natural, onde aqui o ozônio, o seu equilíbrio, é gerar gás oxigênio, mas eu volto. Então é natural o ozônio virar O2, O2 virar seu ozônio e assim vai. Qual que é o BO? O CFC. Cadê? Ah, não coloquei aqui. Coloquei? Não coloquei. Qual que é o BO? O CFC. Cara, esse cara aqui que é o BO de todos. Por que o CFC é o BO? Quando o ozônio ele tá virando gás oxigênio, o CFC ele pega o oxigênio para si. Aí ele pega para si, então o oxigênio ele não volta a ser ozônio. Então eu estou desequilibrando a camada de ozônio. Isso que causa o principal problema na camada de ozônio. Mas claro que tem outros gases, que é o dióxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Mas o principal é o CFC. Tudo que falar sobre ozônio, eu quero que você grave CFC. Beleza? Smog fotoquímico. Faz tempo que não cai em questão, mas vamos ver se vem, tá? Smog fotoquímico é uma neblina. É uma neblina que ela foi formada ali na nossa... É na troposfera ou estratosfera? Troposfera, né? Ele fala aqui, se não me engano, é na troposfera. Daqui a pouco eu vou checar isso. Não coloquei aqui. Mas enfim. Cara, smog fotoquímico acontece muito nas cidades orientais. Simplesmente por conta da poluição no ambiente através do NO, que é chamado de óxido nítrico, que é produzido pelos motores de veículos. Mas também smog fotoquímico pode ser por conta do ozônio, tá? Ah, Rodrigo, então eu não posso liberar ozônio aqui no planeta Terra para chegar até lá. Não. Porque o ozônio vai ficar preso e formar o smog fotoquímico. Olha só. Compostos orgânicos voláteis, como por exemplo hidrocarbonetos, provenientes de reação de troposfera. Obrigado, é isso mesmo, então. Provenientes de reações de combustão incompleta e da evaporação de solventes. Rodrigo, então reação de combustão incompleta faz mal? Faz. Você liberar CO é mais nocivo do que você liberar CO2. Inclusive, para e pensa comigo, por que batem muito em cima da questão do escapamento de veículo? Porque existem dois tipos de poluição quando você adultera escapamento. A poluição sonora, certo? E a poluição atmosférica. Rodrigo, mas por quê? No escapamento de veículos existem catalisadores. Sem os catalisadores, você não tem uma conversão direta ou até mesmo uma combustão completa. Pode impactar. Então, bater em cima de pessoas que adulteram escapamento é se proteger para o futuro. E uma vez eu ouvi uma frase, não é que hoje está mais quente que ontem, é que hoje está mais frio que amanhã. E a realidade, gente, cada dia que passa está mais quente. Ou melhor, hoje está mais frio que amanhã. Mas enfim, o produto final do smog
é ozônio e ácido nítrico, além de compostos orgânicos parcialmente oxidados. Olha como é que fica quando se tem smog fotoquímico. Rodrigo, mas tudo isso tem que ser controlado. Obviamente. Por isso que existem leis, existe toda uma jurisprudência para cuidar disso. Tá bom? Lembrei de uma coisa. Deixa eu anotar aqui para falar com vocês. Crédito de carbono. Vou colocar aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá? Só para não esquecer. Vamos lá. Resíduo sólido e lixo. Gente, quando nós pensamos em lixo, lixo é tudo aquilo que foi descartado pelo homem, certo? Foi descartado. Em si, ele tem que ser coletado, transportado e tratado. O que acontece muitas vezes é que nosso lixo ele não é tratado. Em específico, ele é coletado e alocado longe da capital, longe da cidade. O que isso vai causar? O lixo vai se decompor. Quando ele se decompõe, ele gera gás. E um dos principais gases, metano, vai gerar também o chorume, vai impactar lençóis freáticos. Tem toda uma questão ali, certo? Então, pontos principais de lixo. Produção de chorume. O que o chorume é? Gente, chorume, cara, ele é um aglomerado de bactérias, ele é um aglomerado de merda, entendeu? De coisas ruins, que, pelo amor de Deus, ó. Constituído por água, ácidos gráficos. Por que tem ácido gráfico? Gente, se é lixo comum, pode ter restos de comida. A comida vai se decompor, se a comida ela tem gordura, né, alimentos. Ácidos orgânicos voláteis, bactérias que vão se proliferar ali no meio, sais inorgânicos e metais pesados. Gente, quem nunca foi, sei lá, passou por algum riacho e tinha geladeira jogada no riacho? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Micro-ondas, cheio de metal pesado. Acontece muito, infelizmente. 2. Decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos. Produção do dióxido de carbono, gás metano, gás sulfídrico. Gás sulfídrico é H2S. Sabe quando a gente fala bem assim, cheiro de ovo podre? É o mesmo cheiro do lixo. Cheiro de ovo podre, que é o ácido sulfídrico. Vai causar também o quê? Proliferação de doenças, né? Propagação de roedores e afins. Comprometimento dos lençóis freáticos. Tá ali, ó. Proliferação de ratos, urubus e moscas. Gente, só coisa ruim. Rodrigo, como é que a gente pode tratar o lixo, então? Gente, existem vários projetos de se fazer a queima do lixo em ambiente controlado. Tem esses projetos, mas ir pra frente que é uma luta. Pode falar, Matheus. Criação de aterro sanitário em geral, sim. Tratamento do lixo, por exemplo, com ETE também ajuda. Claro que nem todo lixo pode ir para uma ETE, mas parte pode ir. O que é uma ETE? Estação de tratamento de esgoto e efluentes. Isso pode ajudar? Tem várias questões, mas o pessoal prefere mais barato alocar no local e deixar lá. Beleza? Por último, usina nuclear ou usina termonuclear. Agora eu comentei com vocês sobre a usina, certo? Principalmente sobre essa liberação da água a vapor. Mas tem uma coisa que também é de extrema importância, que é o seguinte. Quando uma usina termonuclear, a água, acontece a entrada da água, vai entrar água fria, esta água vai ser aquecida, ela vai ser aquecida. Depois que ela aquece, passa para a turbina movimenta, transforma energia cinética em elétrica e a água quente sai como vapor ou até mesmo volta para a água, o riacho, rio. Problema: solubilidade de gás na água é exotérmica, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. O que isso quer dizer? Você vai ter baixa demanda química de oxigênio. Isso vai impactar o que? Os peixes, isso vai impactar o que? Toda a fauna, toda a flora. Por quê? Gente, sem oxigênio, os peixes vão morrer. Aí tu pensa, Rodrigo, mas o peixe respira água. Pelo amor de Deus, gente.
O peixe, ele respira, ele consome o oxigênio que está solúvel na água. Tudo bem? Que está solúvel na água. Não é que ele está na água, não tem oxigênio. Não, está solúvel. Fechou? Então, tudo isso é atrelado. E, por último, crédito de carbono. É uma coisa que poucas pessoas falam, mas é importante saber um detalhe. O que é crédito de carbono? Digamos que você tem uma indústria. Digamos que você tem uma indústria em Distrito Federal. E aí, digamos que você não tem para onde fugir. Você tem que emitir para a atmosfera CO2. Digamos que você emita mensal 200 quilogramas de CO2. Isso é coisa pra caralho. Simplesmente tu pode ser multado, sua empresa pode fechar, tu pode receber ali várias auditorias, enfim. Só que existe duas formas de você agir. Primeira forma, você pode ser notificado e falarem, você tem que fazer alguma coisa para ou emitir menos CO2 ou consumir o CO2. Gente, o que consome CO2? Árvores, plantas, certo? Então, você pode plantar árvores, fazer cálculo, tudo mais, tudo com engenharia florestal, onde se consuma no mínimo 200 kg de CO2 mensal. Ah, Rodrigo, pô, é muito difícil eu ir lá, plantar, fazer todo esse manuseio, minha empresa não quer lidar com isso. Por isso que existe crédito de carbono. O que é crédito de carbono? Imagina que eu, aqui em Rondônia, tenho um sítio. E aí eu pego e eu planto 2.000 árvores. Eu faço um cálculo, de acordo, tudo depende da espécie da árvore, tá? E digamos que essas árvores, elas conseguem para mim 800 quilos de CO2 a serem consumidos. Eu estou ajudando o meio ambiente, mas eu posso lucrar em cima disso. Eu posso entrar em contato com empresas que buscam crédito de carbono, que seria, olha, tu tá precisando que consuma quanto? 200? Eu tenho um local que consome 800. Quer comprar 200 quilos? Aí essa empresa de Distrito Federal compra esse crédito e aí, antes dela ser multada, ela apresenta, não, mas lá em Rondônia tem uma empresa que está consumindo para mim. Aqui, ó, todo documentado, X hectares, essa coisa de árvores. E o BO não é teu. Cara, isso aqui tá crescendo pra cacete, crédito de carbono. Porque muitas empresas, quando você tem uma indústria, ela não quer lidar com outros problemas, no quesito que não é dela. Imagina uma empresa de papel, ela trabalha com desmatamento, e ela tem que plantar árvore. Ela pensa, não, mas que porra é essa? É mais fácil eu comprar crédito de carbono de alguém, que aí esse BO não é meu. Esse ponto de vista pode vir em qualquer tipo de questão, fazendo cálculo de compensação, tá bom? Cálculo de compensação. Falando sobre árvore, falando sobre, por exemplo, quanto que a árvore ela consome de CO2 por hectare, fazer um cálculo psicométrico de emissão de CO2, tudo isso. Fechou? E eu creio que seja isso. Falei sobre polímeros e falei sobre ambiental. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que é muito mais teórico, eu prefiro muito mais cálculo, né, algo direto, mas era necessário. Aí, lembrando que amanhã, sexta e sábado, em específico, nós vamos ter resoluções das questões daquela lista, tá, pessoal? E só para recapitular, vou colocar aqui de novo, a questão do horário, amanhã, dia 13, 19h30, horário de Brasília. Lembrando que é horário de Brasília, tá? Eu tive que mudar os horários de quinta e sexta. Então, quinta-feira, amanhã,
19h30, horário de Brasília. Sexta, 18h40, horário de Brasília também, fechou? E sábado a gente faz um batidor de questões às 16 horas. Combinados? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, por hoje é isso. Fechou, pessoal. Até amanhã, então. Obrigado para quem participou. Tchau, tchau. E é isso. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Valeu. Voou mesmo, foi rápido.